Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Então não serei envergonhado quando atentar para todos os teus mandamentos. Salmo 119, verso 6. Qualquer tentativa de cumprir a lei de Deus com o objetivo de ser salvo por ela, certamente acabará em fracasso. Tão contrário é isso às advertências expressas do legislador divino e tão contrário ao evangelho como um todo, que aquele que ousa buscar a justificação por seus próprios méritos deveria se envergonhar de sua presunção e arrogância. Quando Deus nos diz que a salvação não é pelas obras da lei, você não se envergonha de tentar obtê-la pela obediência aos seus preceitos? Quando ele declara que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada diante dele, você não se envergonha de buscar justificação onde ele diz que nunca pode ser encontrada? Quando ele repetidamente declara que a salvação é pela fé e que é uma questão de graça a ser recebida soberanamente, você não se envergonha de si mesmo por dar Deus por mentiroso e apresentar uma justiça de sua própria concepção, na qual você tentou em vão manter uma aparência respeitável, escondendo as delinquências palpáveis de sua vida sob um véu fino de piedade para com Deus e caridade para com os homens? A vida eterna não pode ser conquistada por qualquer comércio que você possa realizar em obras da carne, porque, por mais estimáveis que sejam na opinião dos homens, são simplesmente vis aos olhos de Deus. Se alguém busca cumprir os mandamentos de Deus para alcançar a vida eterna, ele ficará envergonhado e confundido. Ele deve imediatamente renunciar à loucura de tentar uma tarefa tão insana, tão fútil, tão impossível quanto a defesa de sua própria causa e a justificação de sua própria alma. Mas quando o homem se converte, quando ele é chamado eficazmente por graça soberana, quando ele crê em Jesus Cristo para a salvação de sua alma, quando é justificado pela fé e seu pecado é apagado, quando obteve misericórdia, encontrou graça aos olhos do Senhor e entrou no descanso da fé, porque sabe que é um homem salvo, então, ao cumprir os preceitos da lei, ele satisfará uma forte inclinação. Na verdade, depois de verdadeiramente salvo e seguro para sempre, se torna daí em diante sua mais alta ambição ser obediente. E a grande alegria de sua alma é andar nos caminhos dos mandamentos de Deus, em gratidão pelos grandes benefícios que recebeu. E que nunca se imagine que, porque Cristo nos redimiu da maldição da lei, haja uma remoção completa de todas as restrições morais dos homens cristãos. Não estamos sob a lei, mas sob a graça. Ainda assim, não somos libertinos, visto que nos tornamos servos de Deus e seguidores de Cristo. Não, estamos sob outra lei, uma lei de outro tipo, que age sobre nós de outra maneira. E se alguém disser, estou livre da polícia, do magistrado, do juiz e do carrasco, isso significa que ele está livre das regras da casa de seu pai? Certamente não. A criança pode estar totalmente livre do tribunal de justiça, mas há uma vara em casa. Há um sorriso do pai, há uma carranca do pai. E embora os cristãos nunca sejam punidos judicialmente por seus pecados a ponto de cair sob condenação, pois foram totalmente libertos dessa calamidade pelo próprio Cristo, sendo filhos de Deus, eles estão sujeitos a outra disciplina, a disciplina da casa e do lar, uma disciplina de castigos, mas de forma alguma de caráter legal. Pois por mais amargos que sejam os sofrimentos que muitas vezes acarretam, embora ele cause aflição, ele terá compaixão. As repreensões são duras, mas a retribuição não é vingativa. E o Senhor é conhecido por sorrir com aprovação, falar com elogios e conceder suas compensações com mãos generosas àqueles que buscam sua face, que foram chamados eficazmente pelo Espírito e por isso ouvem a sua voz e fazem sua vontade com prazer e deleite. Quando ele nos confiou algum serviço que só ele poderia nos capacitar a realizar, muitas vezes nos fez participar dos frutos com alegria abundante.
Agora, vou tentar destacar esse princípio enquanto falo sobre o nosso texto. Aqueles que são filhos de Deus devem buscar a obediência universal aos mandamentos divinos. Eles devem respeitar todos os mandamentos do Senhor. Se o fizerem, terão uma recompensa plena, e esta é a recompensa. Então não serei envergonhado quando atentar para todos os teus mandamentos. Duas coisas, então, reivindicam nossa atenção: a universalidade da obediência cristã e a excelência do seu resultado. A universalidade da obediência cristã é altamente elogiada aqui. O apreço que temos e o tributo que prestamos a todos os mandamentos de Deus são mencionados. Não apenas alguns dos seus mandamentos, mas todos eles. Não escolhendo e selecionando, prestando atenção a isso porque me agrada e omitindo aquilo porque não é igualmente prazeroso. Mas o respeito cuidadoso e sincero de todos os estatutos de Deus e o esforço ansioso para mantê-los todos. Isso é o que desafia a atenção. Nisso, há grande bem-aventurança. Volte-se para o próprio Salmo, que é muito superior a qualquer reflexão que possamos oferecer, visto que a palavra de Deus sempre deve superar a palavra do homem. Ali Davi diz: bem-aventurados os que são retos em seu caminho e que andam na lei do Senhor. Essa bem-aventurança vem simplesmente para aqueles que estão no caminho, independentemente de sua caminhada e conversa. Não, mas que eles cuidem para não se desviar e colocar o pé na poça e manchar suas vestes. As pessoas que são verdadeiramente bem-aventuradas são as que são retas e que vigiam sua caminhada de tal forma que se esforçam em tudo para adornar a doutrina de Deus, seu Salvador, e nada fazer para entristecer o Espírito de Deus. Aí está a bem-aventurança, não na obediência parcial, mas na obediência perfeita até onde se pode alcançar nesta vida. Não agora e depois não, mas sempre. Não em algumas coisas, mas em todas as coisas, até onde somos ensinados pelo Deus vivo. A única maneira de evitar a contaminação é ter respeito e deferência por todos os mandamentos do Senhor. Quer observemos ou não, nunca há omissão de dever ou comissão de falta que não lance uma mancha na pureza da consciência e na integridade do caráter. Você gostaria de estar manchado da cabeça aos pés, crente? Eu sei que você não gostaria. Se você deseja ser abençoado, deve ser íntegro. E se deseja ser íntegro, deve haver universalidade em sua obediência. Andar em todos os mandamentos do Senhor. Para desfrutar dessa bem-aventurança, andar santamente deve se tornar habitual. Esse exercício sagrado é muito diferente da piedade preguiçosa. Bem-aventurados os que são retos em seu caminho e que andam na lei do Senhor. Um homem pode se sentar na estrada sem sujar a pele ou sujar as roupas, mas isso não é suficiente. Deve haver progresso, ação prática na vida cristã e para a bem-aventurança devemos estar fazendo algo para o Mestre. A preguiça não é o caminho para a bem-aventurança. E não podemos servir ao Senhor neste trabalho ativo a menos que trabalhemos em tudo para fazer sua vontade e andar de acordo com o seu caminho. Deus deve ser buscado diligentemente por almas sinceras. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Agora, você não pode guardar os testemunhos e conhecer a doutrina a menos que tenha a vontade em pleno vigor e energia vigorosa. Parece ser quase inevitável, como uma lei da natureza, que um homem que não é reto em sua vida não pode ser reto em seu julgamento. A sabedoria não ocupará por muito tempo um lugar na mente daquele que entregou seu coração à loucura. Uma teologia pura e uma moral frouxa nunca se misturarão. Conhecemos homens que se consideravam muito ortodoxos e se entregavam a muitos hábitos indecentes e degenerados. Na verdade, eles fizeram pouco de seus próprios pecados, mas essa ortodoxia deles logo se desenvolve em alguma falácia perniciosa. Esteja certo disso. Você não pode guardar os testemunhos a menos que esteja disposto a guardar os preceitos. Vanglorie-se quanto quiser de seu conhecimento das Escrituras. Você falhará em ser reconhecido por Deus como seu testemunho, a menos que haja o testemunho da vida, bem como o testemunho dos lábios. E como pode o testemunho da vida ser sincero, a menos que nos esforcemos em tudo para guardar os estatutos do Senhor? Como podemos dizer que o servimos de todo o coração se parte do nosso coração segue a vaidade, se abraçamos algum pecado favorito ou deixamos alguma obrigação conhecida em suspenso, dizendo: quando tivermos uma época mais conveniente, cuidaremos disso?
Não, a bem-aventurança é para os íntegros. A bem-aventurança é para os que andam no caminho. A bem-aventurança é para os que guardam os testemunhos divinos. A bem-aventurança é para aqueles que buscam o Senhor de todo o coração. Portanto, você vê, deve tomar cuidado para ter respeito por todos os mandamentos se quiser obter a bem-aventurança da vida cristã. Se você observar cuidadosamente o 4º versículo deste salmo, verá que guardar todos os mandamentos é em si um comando positivo de Deus. Tu ordenaste que observássemos diligentemente os teus preceitos. Isso é garantia suficiente para um cristão. Tu ordenaste. Agora, o comando de Deus para o seu povo não é: deves obedecer a alguns dos meus mandamentos e andar de acordo com a minha mente e conforme a minha vontade. Que pai dirá a seus filhos: às vezes vocês devem me obedecer? A regra da minha casa é que você pode usar seu próprio discernimento e seguir sua própria inclinação quanto a quais dos meus mandamentos você obedece e quais você negligencia. Você pode ter o seu próprio caminho às vezes, se ao menos ocasionalmente se submeter a mim em alguma coisa. Tal pai seria completamente indigno de estar à frente de qualquer casa. Certamente, nosso Pai Celestial não é assim tão relaxado em sua disciplina. Ele falou com seus filhos com tons de amor. A lei de sua boca foi dada como uma luz para iluminar nosso caminho e como uma lâmpada para guiar nossos pés. Tão tangível, então, é a benevolência divina que quanto mais imperiosa sua voz, mais interessados devemos estar em obedecer a ela. Se ele diz: você deve guardar os meus estatutos e observar os meus mandamentos, não duvide por um instante de que há muito proveito em seguir as instruções de perto e grande perigo em ignorá-las. E visto que a autoridade de Deus acompanha cada comando com um preceito assim como com outro, portanto, deve ser o objetivo do cristão que ele guarde todos os comandos. Ele não deve fazer escolhas ou seleções quanto às palavras do Senhor, mas deve aceitar todas elas e orar ao Senhor para que o conduza à conformidade com cada uma delas. Que isso é um assunto digno e apropriado de oração fica muito óbvio, pois no próximo versículo o salmista exclama: ah, se os meus caminhos fossem firmados na tua vontade, para guardar os teus preceitos. Agora, nenhum homem, penso eu, jamais orou a Deus por obediência parcial. Ele alguma vez ousou ele orar: ó Senhor, ajude-me a vencer alguns dos meus pecados, mas não todos. Neste dia, preserva-me de algumas tentações, mas permite-me indulgir em algumas das minhas propensões. Você já orou: ó Senhor, guarda-me, eu te peço, de pecados grandes e evidentes, mas permite-me, em tua infinita misericórdia, desfrutar de certos pecados privados dos quais sou extremamente afeiçoado? Tal oração é mais digna de um adorador do diabo do que de um adorador de Deus. Não, nosso coração renovado pela graça anseia ser completamente liberto do pecado. Não o obtivemos, estamos avançando em direção a isso, mas este, mesmo agora, é o nosso desejo e nossa oração. Portanto, você não pode se surpreender que no texto o homem crente seja mencionado como tendo respeito a todos os mandamentos de Deus, pois, se é uma questão de oração, não pode ser em relação a alguns mandamentos de Deus, mas ele deve orar para que tenha respeito a todos eles. Agora, quero me aproximar um pouco dos detalhes. O que queremos dizer com ter respeito a todos os mandamentos de Deus? Respondo que seja o que for que o Senhor tenha falado em qualquer parte de sua palavra, desejamos manter em estima devota e ter respeito a cada declaração de sua vontade. A lei, como ele a deu a Moisés, não é mais para nós o meio de obter a vida, mas ainda está nas mãos de Cristo como uma regra de vida muito abençoada. Ela está dividida em 2 tábuas, e nossa oração é que possamos guardá-las ambas, observando-as com reverência, para que em relação a Deus nossa vida seja sempre obediente, verdadeira e adoradora, que tenhamos respeito a Ele em todos os nossos caminhos, que confiemos nele, que dependamos dele, que o sirvamos e nos dediquemos inteiramente a Ele. Buscar sua glória, em primeiro lugar, é o fim principal da nossa existência. Não devemos esquecer isso. Mas então seguem-se 6 comandos na outra pedra que se refere aos homens e devemos observá-los. Pois seria uma coisa pobre dizer: sou devoto a Deus, mas não me importo em ser justo para com os homens. Um ladrão devoto seria uma estranha anomalia. Um assassino adorador é uma singular incongruência. E um discípulo do Senhor Jesus Cristo que se entrega à cobiça é uma contradição evidente.
Não, aquele que ama a Deus deve amar o próximo como a si mesmo. E espero que nosso desejo seja que não falhemos na obediência a nenhuma das duas tábuas, mas que, pelo trabalho do Espírito Santo em nós, sejamos trabalhados em uma retidão de conversação e caráter, tanto para com Deus quanto para com os homens. Alguns comandos de Deus são altamente espirituais, enquanto outros podem ser descritos mais como morais. Certamente, confiar em Deus é um dos grandes comandos. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. É um preceito que nunca negligenciaríamos de forma consciente. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Lance suas preocupações sobre Ele. Aproxime-se dele. Todas essas exortações espirituais estão relacionadas com a vida do crente vivificado. Deus nos proibiu de desconsiderar, desprezar ou depreciar qualquer uma delas. Que possamos abundar em todas as graças do Espírito e ser diligentes em todos os atos de nossa vida espiritual. Mas não devemos, portanto, esquecer ou negligenciar a moral, que alguns consideram como obrigações menores, fingindo abundar em oração, mas são positivamente negligentes nos negócios, dispostos a esperar, mas não a trabalhar. Eles dizem que estão servindo no altar, mas vimos que eram indolentes o suficiente na loja. Homens cristãos que defendem a verdade devem ter cuidado para não serem negligentes em sua conduta quando são maravilhosamente rigorosos em sua crença. Não brinquem com a verdade ao falar com o próximo enquanto insistem em respeitar a verdade de Deus. Pode haver algo mais desprezível do que os piedosos que falam muito sobre a fidelidade das promessas de Deus, mas não são muito cuidadosos em cumprir suas próprias promessas? Eles dizem que vão entregar um artigo em sua casa na sexta-feira à noite e você só o recebe na quarta-feira seguinte. Isso é contar uma mentira. Se você se visse como os outros te veem, embora possa se considerar espiritualmente verdadeiro, você saberia com certeza que é moralmente falso. Pequenos deveres são quase insignificantes para esses professos espirituais de alta estirpe. Eles são irmãos que podem orar em um grupo de oração, portanto, não precisam fazer um dia de trabalho honesto por um justo salário. Por outro lado, eles podem oprimir o trabalhador em seu salário porque pretendem fazer uma doação ao hospital. Isso não funcionará. Em vão você finge ser espiritual e se dedica a deveres espirituais enquanto deixa de lado a moral cotidiana. Acredite, homem, se você não é moral, não é um discípulo de Cristo. É tudo bobagem sobre sua experiência. Se ocasionalmente você fica bêbado, ou de vez em quando profere palavras indecentes, ou se nos seus negócios você faria 2 mais 2 igual a 5 ou 3, de acordo com o lucro que espera ter, então, homem, não fale sobre ser um cristão. Cristo não tem nada a ver com você, pelo menos não tem mais a ver com você do que tinha com Judas Iscariotes. Você está em uma posição muito semelhante. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Se sem santidade, então, muito mais sem moralidade, ninguém pode esperar ver o rosto de Deus com aceitação. Mas, como verdadeiros crentes em nosso Senhor, esperamos que Ele nos capacite a ter respeito a todos os mandamentos de Deus. Alguns mandamentos dizem respeito especialmente à igreja. Todo cristão deve se esforçar para cumprir seus deveres para com seus irmãos cristãos. Há também deveres relacionados com a família, e todo cristão deve garantir que não deixe um deles matar o outro. Uma vez conheci um homem, não posso dizer se ele ainda está vivo neste momento, eu o conhecia bem. Ele costumava sair para as aldeias com todos os pregadores locais. Ele era um frequente frequentador de reuniões de oração. Na verdade, você nunca ia a um culto público da igreja sem vê-lo. E ele estava presente em sociedades de distribuições de folhetos e aniversários de missões e todo tipo de reunião desse tipo. O único lugar onde você nunca o encontrava era em casa com seus filhos. Tive a infelicidade de ensinar um de seus filhos. Esse garoto morreu na embriaguez antes de chegar à idade adulta. Outros de seus filhos foram uma praga na cidade em que ele vivia. Esse homem era eminentemente bom em certos aspectos, fazendo muito pelas famílias de outras pessoas, mas nada pela sua própria. Agora, isso não vai funcionar, irmãos e irmãs. Isso nunca funcionará. Nunca devemos levar a Deus como sacrifício um dever manchado com o sangue de outro dever. Isso é uma abominação. Há um equilíbrio e uma proporção a ser observada.
Então não me envergonharei quando tiver respeito a todos os teus mandamentos. As obras da vida cristã podem ser divididas, se você quiser, em públicas e privadas. Como alguns indivíduos são zelosos no cumprimento de trabalhos públicos, qualquer coisa que seja vista pelos homens receberá sua atenção mais próxima. Mas e quanto ao trabalho privado? Participamos da reunião de oração, mas abandonamos o lugar secreto? Ouvimos sermões, mas lemos nossas Bíblias sozinhos? Participamos de reuniões públicas, mas temos comunhão privada com Deus? Amados, há dois conjuntos de deveres, o exterior e o interior, e que, embora para a observação externa andemos retamente diante de Deus e não haja nada em nós que o olho humano possa detectar como errado, ainda assim, se o coração não for puro, se, embora o lado de fora do prato esteja limpo, o interior estiver cheio de sujeira, quão longe estamos da verdadeira consagração? Essas reflexões devem provocar uma grande autoanálise enquanto enfatizo as palavras cruciais. Então não me envergonharei quando tiver respeito a todos os teus mandamentos. Aqueles mandamentos divinos que dizem respeito à vida interna e secreta, assim como aqueles que dizem respeito à nossa conduta mais externa e pública. Às vezes, dividimos os deveres cristãos em maiores e menores. Claro que todos são grandes, nenhum é pequeno, exceto em sua relação com os outros. E algumas coisas parecem ter menos magnitude relativa. Agora, algumas pessoas são negligentes e descuidadas em relação ao que chamam de assuntos pequenos e triviais. Mas o genuíno amante do Senhor mostrará seu amor pelo Mestre ao dispensar muito cuidado às pequenas coisas. Sei que em uma família são as pequenas coisas que trazem desconforto e as pequenas coisas que dão prazer. E acredito que na família de Deus, aqueles que prestam atenção diligente às pequenas coisas da palavra geralmente trazem muito conforto aos seus companheiros cristãos e muita glória a Deus. Ao mesmo tempo, houve fariseus do passado que coavam mosquitos do seu vinho, mas engoliam camelos com suas imoralidades. Havia aqueles que dizimavam hortelã, endro e cominho e ainda negligenciavam os assuntos mais importantes da lei. Isso nunca deve acontecer conosco. Devemos nos esforçar para ter uma conduta tão cuidadosa que não nos desviemos nem 1 centímetro. E ainda é inútil falar sobre nos desviarmos 1 centímetro quando nos damos licença para percorrer 1 ou 2 milhas de desvio de vez em quando. Deus nos conceda a graça de evitar pequenos pecados enquanto nos esforçamos para evitar grandes transgressões. Gostaria de acrescentar mais uma palavra aqui. Na abrangência de nosso texto, devem ser incluídos deveres desconhecidos, bem como conhecidos. Então não me envergonharei quando tiver respeito a todos os teus mandamentos. Pode haver alguns mandamentos de Deus que você não conhece. Estude a palavra de Deus para que você possa conhecê-los. Bem, diz alguém, mas estou desculpado se não os conheço. Você realmente acha isso? Porque se assim for, quanto mais ignorante o homem for, mais seguro estará de não entrar em condenação. Pois sabendo pouco, está sob pouca obrigação, de acordo com tal estimativa. Mas nossa compreensão e conhecimento não são a medida do nosso dever. O comando de Deus é nosso único padrão. A própria consciência não é uma regra infalível. Se a consciência de um homem não estiver esclarecida, ele pode estar pecando e colhendo as consequências do seu pecado, não menos certamente porque não está consciente de que suas desventuras se devem à sua insensatez e não ao seu destino. Sua consciência não pode ser o padrão é a lei de Deus. Irmãos e irmãs, eu não quero que vocês vivam negligenciando diariamente o mandamento divino que estou convencido de que vocês obedeceriam se o conhecessem. Não se escondam atrás de uma coluna, mas venham para a luz e peguem a palavra e leiam. E sempre peçam a Deus que abra seus olhos para qualquer coisa ali que você ainda não tenha visto antes. Vocês sabem que podem piscar muito forte às vezes quando estão lendo a Bíblia. Eu diria que nossos amigos nos estados do sul dos Estados Unidos, quando mantinham escravos, devem ter piscado terrivelmente quando liam passagens como esta. Assim como quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. E eu poderia mencionar algumas outras questões que dizem respeito ao povo inglês que exigiriam um frequente colocar a mão sobre os olhos com medo de que muita luz entrasse. Mas não sejam assim. Busquem deixar a palavra se gravar em sua compreensão e em seguida, imediatamente, quando conhecerem a vontade divina, procurem cumpri-la em todos os detalhes.
Assim, eu tentei mostrar a abrangência deste texto, mas agora observe que o que se almeja aqui é que a alma preste respeito a todos os mandamentos de Deus. Preste respeito a eles, ame-os, estude-os, valorize-os e assim preste respeito a todos eles. Eu não sei se você captou meu pensamento, porque tenho medo de estar expressando de forma um tanto desajeitada. Os mandamentos de Deus são proporcionais uns aos outros. Quando um arquiteto está prestes a construir um grande edifício, digamos, uma catedral, ele tem que fazer a altura das várias proporções relativas entre si. Ele tem uma ideia de que será o efeito geral, então ele não gasta toda a sua força na nave, ou no transepto, ou no coro, ou na torre, mas ele tenta fazer com que cada parte do magnífico edifício ajude e contribua para a harmonia geral da estrutura inteira. Agora, deveria ser assim também com a vida cristã. Então não me envergonharei quando tiver respeito a todos os teus mandamentos. Aos mandamentos fundamentais, buscando cavar fundo. Aos mandamentos de grande alcance, buscando elevar-se à comunhão máxima com Deus. Aos mandamentos que exigem trabalho árduo, como as paredes ásperas sobre as quais muito esforço deve ser gasto, e aqueles que são um deleite e uma beleza, como as janelas de luz dourada que exigem gosto refinado e habilidade delicada. Um desejar fazer tudo, realizar tudo e buscar uma completude de caráter para ser como o Senhor Jesus Cristo. Ó, que fôssemos enamorados por essa perfeição e a buscássemos. Isso nos convém, queridos amigos, que somos crentes em Cristo, estabelecer como nosso padrão um caráter perfeito e devemos almejar alcançá-lo, buscando ter a mente e a vontade de Deus como modelo. Que eu possa fazer em todas as coisas o que Deus requer de mim e me abster de tudo o que Ele me proíbe, deve ser o grande objetivo da minha vida. Que seja minha firme resolução e meu desejo diário e constante, que pelo poder de seu Espírito eu possa atingir essa conformidade com o propósito divino. Devo me esforçar com persistência constante para me aproximar cada vez mais dessa obediência a cada mandamento divino. Cada falha deve me custar tristeza. Cada erro deve me levar a me constranger com verdadeiro arrependimento e mudança. Cada vez que erro, devo recorrer novamente ao sangue e pedir para ser lavado, para que nenhuma impureza permaneça em mim. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz. Minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração
te chama. A minha graça te salva. Vem a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Vem a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a paz. Venha a mim. Venha a mim, venha a mim. Eu te darei em sem fim paz. Minha alegria reinará. Vá, Cristo, terás a paz, descanso e luz, força e graça. Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, o Santo Deus, Jesus, que te leva ao Pai. Sim, Cristo,